de pie para cantar a primeira música. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino 378, Mais Perto Quero Estar. Cada dia mais próximo de Deus. Essa é a nossa oração. Vamos cantar a próxima música em espanhol. Jesus me guías. Amigo y protector, refugio.
aproximamos de Jesús, nuestra confianza va creciendo en Él. Vamos a poner de rodillas aquellos que pueden para una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, ahorita mismo cantamos una oración y afirmamos con estas palabras que confiamos en ti. Cuando pasamos por dificultades, confiamos en ti. Às veces, por más que hablamos que confiamos en ti, Señor, às veces nos falta eso. Às vezes nos falta comprender, Señor, que tú estás presente conosco de verdad. Às vezes nos falta, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para ver esto. Y te pedimos, Señor, aquí en tu presencia, que abra nuestros ojos, que nos ayude a mirar más allá do que nuestros ojos como humanos pueden ver. Que nuestra confianza en ti aumente cada vez más. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por más un sábado, por podermos estar presentes en tu casa. Y, Señor, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que podamos seguir trabajando con poder, hablar con poder, vivir en el poder del Espíritu Santo, para testificarmos en nuestra vida de que tú es un Dios presente en nuestra vida. Te pedimos también por los hermanos que no pudieron estar presentes aquí con nosotros, que tú pongas tus manos, Señor, sobre ellos y ayuden en sus dificultades, sea ellas por salud, financiera, Señor, de trabajo, en la familia. Y tú conoces, Señor. Envía a nosotros para ayudar a esas personas. Envía a nosotros, Señor. Así como el profeta Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí. Esa es nuestra oración, nuestro pedido y nuestro agradecimiento a ti. En nombre de Jesús, amén. Probad y ved historias de fe y fidelidad, alimentando vidas. Yo siempre he tenido una vida cómoda. Mi padre tenía un aserradero y luego migró a la agricultura, así que nunca en mi vida he pasado necesidad. Pero lo material para mí nunca fue esencial, nunca me hizo brillar mis ojos. Yo tenía otros propósitos para mi vida, como el de ser parte de la misión que Dios tenía para mí. En mi corazón quería servir a Dios con mis dones. Y como toda mi familia era pianista, yo también seguí por esa dirección. Estudié educación artística con licenciatura en música. He trabajado muchos años como profesora de música, de piano y de pequeños coros, además de trabajar con el coro de la iglesia. Pero aún así sentía que este no era realmente mi ministerio. Con el tiempo surgió una oportunidad de montar mi restaurante en el que empecé a poner en práctica mis habilidades culinarias. Más adelante recibí un llamado que sentí ser el llamado de Dios, aunque no necesitaba aceptarlo, porque ya tenía condiciones para tener una vida mejor que la que iba a enfrentar en este lugar al que iba. Estaba de vacaciones en la playa cuando recibí una llamada de nuestro pastor, que en aquel momento era presidente de la asociación, invitándome a ir a trabajar en el IACS, nuestro internado adventista en Rio Grande do Sul, Brasil. El internado es un lugar donde los estudiantes vienen a vivir como si fuera su casa. La cocina del internado sirve todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena. El pastor llegó a decirme, cálmate Eliane, no tienes que dar una respuesta ahora. Pero yo le respondí, no pastor, ya lo he decidido y acepto la invitación. Él me dijo, aún así habla con tu familia, piénsalo bien y mañana volveremos a hablar. En el momento en que acepté,
No teníamos empleados trabajando en la cocina, solo estudiantes. Éramos solamente otra mujer y yo para ocuparnos de 50 estudiantes. Cuando llegué al IACS, sentí la necesidad de hacer una especialización. Así que me dediqué a la nutrición y desde ese momento nunca he dejado de hacerlo. Cuando veo que se abre la puerta del restaurante y que los estudiantes entran contentos a comer, eso me hace muy feliz porque es la misión que vivo a diario, servir a estos estudiantes y hacerlos felices. Esto es mi misión. Esto es lo que me hace feliz. Estoy segura de que Dios me usa a diario para ayudar a estos estudiantes al prepararles comidas saludables. Es muy gratificante ver que aquellos estudiantes que trabajaron conmigo en aquella época ya se han graduado y que muchos de ellos son pastores, profesores, están trabajando y siguen trabajando en la obra. Hoy lo veo así. Dios ya estaba preparándome para la misión de servir a nuestros estudiantes a través de la alimentación. Hoy trabajo en otro internado, que es el FAP. He elegido mi misión. Mi propósito es servir a Dios y eso es lo que quiero hacer cada día. Dios nos llama a todos al trabajo, a la misión. Todos tenemos nuestros talentos, nuestros dones y los podemos utilizar para lo que nos hace feliz. Solo hay que ponerlos a la disposición de Dios y dejar que Él nos use. Sabem o que é felicidade? A gente ouve vários conceitos de felicidade, né? Mas, ao meu ver, eu digo para vocês o seguinte: felicidade é estar no lugar onde Deus colocou no momento que Ele planejou. Aí você é feliz, você é satisfeito e você encontrou então o seu lugar aqui nessa terra. Essa é a felicidade. E Deus, Ele, vendo isso, Ele planejou o sistema de devolução de dízimos e ofertas, não para ser abusado, mas justamente para que você seja feliz e para que você faça os outros também felizes e para que os outros possam escutar o que você escuta hoje aqui, que é a esperança que nós temos. E Deus, Ele colocou o dinheiro nas nossas mãos justamente para isso, para pregarmos. Você colocando o seu dízimo, a sua oferta aqui dentro, você está pregando. Já parou para pensar nisso? Não precisa você vir ao púlpito aqui para falar alguma coisa. Você pode pregar também com o que você tem nas suas mãos. Que Deus nos abençoe neste momento. E Deus deixou uma promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Que Deus nos abençoe neste momento. Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, por permitirnos venir a traer parte de estas bendiciones que tú nos das para los diferentes proyectos que van a ir dirigidas. Señor, bendice tú este dinero que hemos juntado, que estos proyectos puedan ser un éxito de tu mano, y te agradecemos por tantas cosas que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Será que necesita? Ah, ok. Já, ok. Está melhor assim? Eu creio que sim, não necessito falar tão alto, ok? O tema de hoje habla de temperança. Temperança. Alguém sabe o que é? Alguém sabe o que é temperança? Não? Será que vem de que não, bueno, vou explicar para vocês. Temperança, será que vem de temperos? Sal, orégano, será que vem de temperos? Não, vou dizer lo que vou dizer. Pero primeiro vou começar com um verso que me gusta muito da Bíblia. Eu sei que vosotros les gusta muito ler a Bíblia. Eu sei que vocês gostam muito de ler a Bíblia, né, Fernandinha? Certo? E o verso está em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra de quem? De Deus. De Deus, certo? Então, voltamos à palavra temperança. Temperança é você ser moderado, é você ter controle. Mas em quê? Quando você vai comer, você come controlado. Ok? Estão me entendendo? Sim? Quando tu pones um prato de comida que te gusta, quando vocês põem um prato de comida que vocês gostam, come muito? Muito? Demasiado? Come muito? Uau, em sério? Pero sim ou moderado? Quando comeis, disse o quê? Hacer tudo para honra e glória de Deus, ok? Então, se eu como muito, como você quer da meu estômago? Lleno, não? Te duele, não? Dói o estômago. Dói o estômago, já? Porque tu has puesto muita comida no estômago, ok? Quando tu bebes algo, toma um sumo, ou água também. Refrigerante? Refrigerante é saudável? Não. Bueno, então não. Esse não seria bueno. Temperança é como se fosse um equilíbrio de las coisas. Então, eu miro lo que é bueno, lo que não é bueno. Então, lo que é bueno eu posso comer, pero com controle, ok? E lo que não é bueno, não é bueno poner en el estómago, ¿ok? Porque nuestro cuerpo es el templo de quién?
do Espírito Santo. Muy bien, los adultos saben. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Voy a enseñar aqui algo muito interessante para vosotros quando vosotros sentáis para comer com a família. Mira o que vosotros van a... Faça isso com vosotros. Alegria quando vão a comer. Quando vocês vão comer algo saudável com a família. Vocês ficam felizes? Vocês ficam felizes? Algumas vezes. Quando tem o que você gosta, você fica feliz, né? Quando tem o que você não gosta, você não fica feliz, né? Okay. Então, isso, a temperança, ela nos dá um controle no comer e no beber. Agora eu vou falar um outro ponto. Vou precisar de... Primeiro, duas pessoas. Vem, Fernandinha. E vem... Seu nome é? Ian. Vem aqui, vocês dois aqui. Vou dar um exemplo, outro exemplo de temperança. Prestem bem atenção. Vamos supor que Ian ha dicho algumas palavras que não lhe gostou Fernanda. Que ele falou algumas coisas que a Fernanda não gostou. Fernanda, como você reagiria com as palavras que ele te falou? Como você vai reagir? Como você fica? Isso. Como você fica com as palavras que ele te falou? Você ia ficar feliz? Não, triste. E nervosa. Nervosa, sério. Triste e nervosa, sério. E você, Ian? Você, depois das palavras que você disse a ela, o que você iria dizer depois? Você ia parar e pensar, ai, o que eu fiz? Ou não? Você ia virar as costas e ia sair? Não. Não? Não o quê? Não ia virar as costas. Não, então você ia falar o quê? Ia pedir? Desculpa. Então, ok. Então dê um abraço nela e pede desculpas a ela. Vai, dá um abraço nela, pede desculpas. E a Fernandinha... Isso, muito bem. Podem sentar agora. Isso é um outro ponto de você ser temperante. Por quê? Ele falou palavras que não foram boas para ela, mas ela ficou triste, mas ele soube pedir e ficou nervosa. Mas aceitou a desculpa dele, certo? Aceitou a desculpa dele. Esse é outro ponto de você ser temperante. Agora, tem mais um ponto, tem vários pontos. A tia vai mostrar alguns hoje. Tem um ponto muito importante, que inclusive não é somente para as crianças. É para nós também adultos. Sabe o quê? Vou falar aqui. A quem lhe gusta dormir? A todos, não? Quando dormimos, nosso cérebro descansa e nós crescemos quando niños. ¿O bem? Que bem? Mas quando ficamos até tarde, a mamãe e o papai falam assim: vai dormir, que amanhã você tem escola. Ou vai dormir, que amanhã nós temos uma atividade cedo. E você? Você age com moderação, ou seja, você fala, tá bom, mamãe, tá bom, papai. Ou você fala, não, queria ficar mais um pouquinho aqui, vendo TV. Fala, Fernandinha. Algumas vezes eu tô falando, sim, eu vou dormir, mas não dorme. Não dorme. Ok. Ok. Mas você obedeceu, você foi temperante na obediência para com a sua mamãe e o seu papai, certo? Então, esse é um ponto muito importante. O primeiro, o que você vai comer e o que você vai beber, certo? Moderação. Então, temperança é moderação. Quando alguém te faz alguma coisa que você não gosta, você sabe perdoar, certo? E outro ponto, na questão do dormir. Dormir cedo. Quando dormimos muito, temos uma boa saúde. Quando fazemos, sabe o quê?
exercício? Deportes. Sí, deportes. Porque nuestro cuerpo necesita de actividad, acción. Necesitamos caminata por la mañana, caminar, o por la noche, ¿sí? Caminar, dormir, comer bien. Estos son algunos puntos de ser temperantes, ¿ok? Y cuando somos temperantes, vamos a tener buena salud. Vamos ter boa saúde. E quando temos boa saúde, servimos bem a quem? Sim. Podemos servir bem a Deus. Então, niños, então, crianças, a partir de hoje, cada um pense quando chegar em casa: será que eu sou temperante? Se não sou, que tem que dizer? Pedir a Deus que ajude. Cada de nós, incluso adultos, nós devemos ser temperantes em tudo que hacemos, no trabalho, em tudo que hacemos, ¿ok? Então, neste momento, vou invitar a vosotros a orarmos a nosso Deus, ¿ok? Para pedir a Ele ajuda em los pontos em que não conseguimos ser temperantes. Nos pontos que não conseguimos ser temperantes, vamos orar a Deus, ok? Vamos orar então? Cerrar os olhos, fechar os olhos e vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque temos a Ti como nosso instrutor, como nosso professor. E te pedimos que nos ajude, a partir de hoje, a sermos temperantes, moderados, termos autocontrole em tudo que fizermos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, te pedimos agradecidos. Amém. Amém. Agora vamos a ter momento especial, ¿no? Hay un niño joven, ¿no? Juvenil, que es Johan. Johan, con la abuelita, él memorizó un salmo, le gustaría de decir de memoria. Mira qué bonito. Ven, Johan. Aquí, tú estás aquí mirando a tu abuela. Aquí estabas, Johan. ¿Cuántos años tiene, Johan? 11. Olha, mira, 11 años y ya tiene un salmo de memoria que le gustaría decir para la iglesia. Con la abuelita y su hermanito. Porque él sabe un poco. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y gano pasto, ama de casa, Junto a aguas de reposo, ama de casa, no te van confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno. No, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No irán las mesas. Al frente de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Justamente El bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. no Moraré por largos días. Muy bien, qué bonito, ¿eh? Ha sido una sorpresa que el hermano Philip iría a participar, ¿no? Vamos a escuchar ahora una canción. Cuando veo el dolor y el llanto a mi alrededor, la injusticia, el
vida dio por ti. Confía, no dudes más. Quiere darte la libertad. Aún hay esperanza. Si has pensado que has llegado lejos para regresar, que muy bajo has caído y no te puedes levantar, Dios te dice, no hay pecado que no pueda perdonar. Por tus fuerzas ya no puedes, yo te quiero restaurar. Dame ahora la oportunidad. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor. Quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más. Quiere darte la libertad. Hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor. La salvación. Hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes Aún hay esperanza Música bonita, verdade? Que linda. Agora eu vou chamar, convidar meu convidado, que o pastor convidou, Alessandro Fischer, pode vir aqui. Eu vou apresentá-lo rapidinho, com algumas palavras que o Pedro, meu pastor, o pastor me falou, né? Primeiro, obrigada por aceitar o convite. Alessandro é brasileiro, de São Paulo, está aqui quase 3 meses. Ele é brasileiro-alemão, ele vai contar, certo? Ele é casado, a esposa dele está lá no fundo, ali, Emanuele, bem-vinda. E me parece que tem 2 filhos no Brasil. Lorena e Pedro. Deixamos um saludo, um abraço para vocês aí no Brasil. Eu assisti o seu testemunho, está na televisão, Novo Tempo, o testemunho dele. É um testemunho muito forte. Que Deus continue te abençoando e vocês vão ver como Deus pode todas as coisas. Hoje nós vamos ver um testemunho que Deus pode transformar realmente qualquer pessoa. Quer sim? Nós vamos ver um pequeno videozinho de 30 segundos. O Alessandro se viu revoltado com Deus após a morte do irmão. E eu xingava e questionava, e eu me dirigia a ele e dizia assim, você não existe. Na dor, ele foi fundo nas drogas. Calma, eu ainda consigo ir mais. Eu vou usar mais uma, eu vou destruir tudo, eu vou capotar mais um carro. E desesperado por ajuda, encontrou a Deus. Que falou assim, Alessandro, tanta gente me louva e nunca me viu. E de repente ele abriu um livro, escreveu meu nome num livro. Começa agora o Identidade. Agora nós vamos, né? Escutar. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu posso aqui? É aqui em cima, por favor. Deixa eu apagar aqui. É uma alegria, viu? E um privilégio. Pai nosso que estais no céu, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, como me transformou, como me trouxe até a primeira vez a um púlpito. Eu nunca pedi nada,
Nunca pensei em estar em um púlpito, quanto mais na Alemanha. Ai, meu Deus, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Quantas batalhas, Senhor. De quantas lutas o Senhor me tirou. Que privilégio estar aqui nessa tarde. Quantas igrejas no Brasil já ouviram e agora de forma extraterritorial. O Senhor é maravilhoso. É o Senhor que manda e, como disse Isaías, eu devolvo para o Senhor, eis-me aqui. Embora seja um homem de lábios impuros, eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu apertar, já vai a primeira foto ou não? Isso, deixa a primeira foto aí. Um feliz sábado aos irmãos. Foi muito difícil chegar naquele dia. Muito difícil. Talvez só eu e Deus saibamos quanto foi difícil chegar lá. Comunidade Adventista do Morumbi, dia 27 de julho de 2009. Pastor Marcelo Scheffer, meu amigo. Não é meu amigo, ele é mais que meu amigo. Irmãos, se deixarem um advogado, pregador, ficar falando, ele fala mais de 2 horas. Então eu vou me conter. Vou me conter porque eu já obtive informações de quem extrapola o tempo. Na Alemanha é apedrejado ao final do culto. Já aprendi que na Alemanha tempo é tempo e horário é horário. Sabe, irmãos, eu tenho muito orgulho desse documento hoje. Muito orgulho. Mas teve uma época que eu não fazia nem questão de ter esse documento. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria que vocês repetissem comigo, e quem fala em espanhol pode falar em espanhol, e quem fala em português pode repetir em português. Primeiro diga assim comigo: eu acredito nos planos de Deus. Não, tá fraco. De novo. Eu acredito nos planos de Deus. Graças a Deus. Amém. A segunda coisa. Não se esqueça das bênçãos de Deus. A terceira coisa, por favor, mais alto. Se algo der errado no caminho, não duvide. A penúltima. Deus nunca te abandonará. E a última. O deserto nunca foi um plano de Deus. A obra que Deus mais gosta de fazer, a obra-prima de Deus, é transformar aquilo que não é naquilo que é. É o que Deus mais ama fazer. Porque nós repetimos aqui, eu acredito nos planos de Deus. Não, Deus não tem planos. Deus tem um plano só. Chama plano da redenção. O único plano de Deus é levar a gente para o céu. Amém. Só que nós frustramos o plano dele. Todos os dias nós vamos frustrando, e ele tem que ir consertando e arrumando, e falando, o Alessandro saiu, o fulano saiu, e aí se transformam em mais planos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, verso 25. Números 13, 25. Graças a Deus eu tenho um irmão muito bom lá no Brasil, chamado Munir, que ele me deu uma Bíblia com letra grande.
porque eu já não enxergava mais a minha Bíblia. Eu já não enxergava mais a letra. A idade. Na minha Bíblia diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Primeira pergunta que eu faço nessa tarde para os irmãos: em quem vocês têm acreditado? Em homens? Em pastores? Nada contra o pastor Pedro. Mas em homens? Ou em Deus? O relato nos conta a história dos espias. Deus havia prometido a terra quando? Naquele momento. Ao invés de crer em Deus, confiaram em homens. Lá tem gigante. Se eu pensasse dessa forma, eu não teria pego esse documento e falado assim: eu vou lá para a Alemanha. Lá é minha terra. Que gigante que eu posso enfrentar? Qual é o gigante que eu tenho problema de enfrentar? Se eu já enfrentei todos os gigantes da Cracolândia, já andei sujo na rua, usei todos os tipos de droga, já fugi da morte. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou. Eram 12. 10 mentiram. Espias. Eram 12. 10 mentiram. A senhora White, em espanhol, Helena. Eu gosto muito dos espanhóis. Eu tenho amigos espanhóis, argentinos. Torci muito para a Argentina ganhar a Copa do Mundo, principalmente pelo Messi, que é uma pessoa, para mim, fantástica, mas eu não estou aqui para falar de futebol. Helena White diz assim no livro Patriarcas e Profetas, que o povo começou a murmurar e quis apedrejar Moisés e Arão. O povo estava à porta da promessa. Deus falou: sobe. Alguns começaram a mentir. E começou uma insurreição, uma revolução. Aí quem que a gente vai apedrejar?
Vão apedrejar o Moisés. Vão apedrejar o pastor Pedro. Afinal, a culpa é sempre de alguém. Ou é do advogado. Perdeu o processo, é o advogado. Deu problema na igreja, é o pastor que é ruim. Nunca é o membro. Às vezes a gente perde tempo com periferias e esquece do centro. Jesus disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Qual é o resto? Se amardes uns aos outros. Nós amamos quem está lá fora? Aqui é até mais fácil. Mas e no Brasil? E no Jardim Ângela? E na periferia do Brasil? A gente ama, a gente sai na rua e abraça? A gente vai na Cracolândia e abraça a pessoa que está suja na rua? A gente não abraça. A gente não abraça. Porque eles são mal cheirosos. Só que era justamente com essas pessoas que Jesus andava. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Igor Bolichowski. Ele falou assim, que o hebraico é lido do começo e o fim para o meio. E o centro do livro é o centro de tudo. Se você pegar o Evangelho de Lucas, 15 é o centro da mensagem toda que Jesus queria falar no Evangelho de Lucas. Em Lucas 15, Jesus está sendo acusado pelos fariseus de andar com quem? De andar com quem não presta. De andar com quem tem mau cheiro. De andar com quem é impuro. Eu já andei na rua e pessoas já atravessaram a rua de tão sujo que eu estava. Mas eu não estou julgando a pessoa. Eu também sei que não é fácil. Mas a gente precisa sair da periferia e ir para o centro. A gente precisa parar de ficar na periferia. Tudo é importante. Mas nisto conhecereis que sois meus discípulos. O povo tinha caminhado 11 dias do Horebe até a fronteira. Eu fui com o pastor Rogel, meu pastor atualmente. Minha carta está na comunidade judaica de São Paulo, em Higienópolis. Meu amigo desde 2010, quando a gente foi para Israel. Subi o Monte Sinai com esse homem. E eu ficava pensando, que nem hoje eu estou pensando, quando eu estava sentado ali pensando, Senhor, um fumador de crack que nem eu, o Senhor já me levou para tantos lugares, para falar para tantas pessoas, me levou para as águas batismais. Por que eu vou reclamar? Do que eu tenho que reclamar? Por que eu tenho que ficar murmurando? Não, mas porque isso aqui não está bom. Não, mas isso aqui é ruim. Não, mas isso aqui, o pastor tem que mudar o piano tem que ficar ali. Não, porque esse sábado é meu. A gente fica muito em periferia. Olha, eu nem conheço essa igreja. Por isso eu não posso estar falando dela. Eu estou falando do que eu conheço. Do que eu já vivi. Eu já fui líder. Já fui convidado para ser ancião. Não assumi. Não assumi por uma simples razão. Por causa desse testemunho. Que é muito mais importante do que o ancianato. Na minha opinião. Que eu recebia vários convites para pregar. Eu nunca ia poder estar numa reunião, mas nas reuniões que eu participei, como líder de ministério pessoal, eu ouvia coisas que
Sinceramente, se eu fosse pastor, eu levantava e ia embora. Levantava e ia embora. Falei, irmão, você tem que nascer de novo. Mas é uma parte desse povo, que é o que foi dito na escola sabatina, que o joio e o trigo têm que crescer juntos. Eles têm que estar juntos, não adianta. Jesus falou que tem que estar e vai estar. Eles tinham caminhado apenas 11 dias lá daquele Monte Sinai onde eu fui, até a porta da terra. Os espias carregavam um cacho de uvas tão grande que era preciso 2 homens para carregar. Só que depois de descreverem a abundância da terra, 10 espias começaram a exagerar as dificuldades. Sabe, irmãos, se for para falar coisa errada, não fala nada. Porque às vezes você chega para um irmão empolgado e fala assim, eu vou para a Alemanha, só que eu não falo alemão. Não, é muito difícil. Não, mas eu quero estudar na USP. Não, mas você não vai passar porque você é... Pode não falar, mas pensa. E olha, eu já vi isso acontecer dentro da igreja. E aqui nós temos um exemplo na Bíblia de 10 pessoas que começaram a falar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Meu irmão, por favor, se for para falar que não vai dar certo, não fala nada. Guarda para você. Se é um sonho que a pessoa tem, por que você vai frustrar? Patriarcas e Profetas, página 388. Agora a cena mudou. Por isso que eu gosto de Ellen White. Por isso. Por isso que eu leio os livros dela. Aliás, eu não leio mais. Já li, mas estou em falta. Porque ela é cinematográfica. Você lê e você imagina o que ela escreveu. Agora a cena mudou. Qual cena? A cena de que o povo estava à porta da terra com uma promessa de subir e tomar posse. Deus não falou que tinha gigante. E Deus também não estava preocupado com o gigante. Deus falou simplesmente, sobe e toma posse. 10 pessoas começaram a falar, não dá. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde, ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás. Sabe, irmãos, tem gente dentro da igreja que está... Sinto muito, mas é a verdade. Porque se é para falar que não dá certo, se é para ficar, ó céus, ó vida, ó azar, fica lá fora, então sei lá. Me desculpa, mas isso aqui quem escreveu foi Ellen White, não fui eu. Era o povo de Deus. Esses espias foram homens escolhidos nas tribos, proeminentes das tribos, para irem lá espiar. Não eram quaisquer pessoas assim, vem aqui fulano, vem ciclano, vai lá espiar. Eram homens de estatura de cada uma das tribos. Se os homens de estatura estavam falando dessa forma, imagina os... No começo eu falei assim, sempre acredite nos planos de Deus. Só que a segunda coisa que eu falei foi, nunca se esqueça das bênçãos de Deus. Esse povo tinha acabado de ver o mar abrir. O povo viu o Egito cair. O povo viu. Nós talvez não tenhamos visto nada desse tipo, mas eles viram.
Mas chegou na porta, eles esqueceram de tudo. Esse é o fim das nossas esperanças. Sabe, irmãos, quando eu chegar no céu, se Deus permitir, obviamente, eu quero ficar uma semana abraçado com Jesus, se vocês me permitirem. Depois uma semana abraçado com meu irmão, que morreu aos 18 anos. Depois uma semana abraçado com meu pai, e depois uma semana abraçado com Moisés. Para a eternidade isso não é nada. Então acho que eu tenho esse direito. Porque Moisés, ele ouviu um povo reclamão, chato. Povo que só reclamou no ouvido dele. Às vezes eu fico pensando, sabe, família pastoral. As pessoas ficam discutindo coisas pequenas. Igrejas maiores no Brasil, você arranca os cabelos e fala assim, cara, você fala, não pode ser uma igreja. Foi para isso que saímos do Egito, Moisés? Caleb bem que tentou advogar a causa de Deus. Subamos animosamente e possuamo-la em herança. Sabe o que é uma herança? É algo que você não tem enquanto o testador ou o autor da herança não morrer. Mas é algo que ninguém nunca vai tirar de você se você nunca tentar contra o autor da herança. Resumindo, é seu. É seu. Não tinha um narrador esportivo que falava, vai que é sua, tá falando. Deus estava falando assim, vai e sobe, que é tua, a terra. Só que não adiantou. Satanás venceu o povo através do desânimo. E a palavra de Deus perdeu para a palavra de 10 homens. Dois foram fiéis. 10 mentiram. É terra que consome os seus moradores. O povo chegou a levantar um capitão para voltar para o Egito. Está lá em Números 14. E o que Moisés fez nesse momento aqui? Todo mundo discutindo, não dá para subir, tem gigante, não vai dar. Foi bom o que a irmã falou aqui. O que você diria se ele falasse algo errado, ou eu falasse, ou qualquer um falasse? Qual é a nossa reação frente a uma adversidade? Moisés tinha o direito de... Moisés saiu e foi orar pelo povo. E é por isso que eu sou fã de Moisés. Eu admiro Moisés. O povo estava querendo apedrejá-lo. Estavam xingando ele, perguntando para ele por que você tirou a gente de lá. De lá onde? Do Egito, onde vocês eram escravos. Em Números 14, 2, não precisa abrir. Está escrito assim, se morrêramos neste deserto. Ellen White diz, no mesmo livro, página 391, agora esta oração devia ser atendida. Qual oração? Essa oração aqui. Números 14, 2. Aí a pessoa passa a vida inteira pedindo alguma coisa e não acontece, e fala assim, mas Deus não ouve, Deus não responde. Cuidado, irmão. Cuidado porque eles pediram para morrer no deserto e ela diz assim, agora essa oração devia ser atendida. De tanta
tanta infidelidade, tanto desprezo, mas não vem a palavra certa para mim, ingratidão. Essa é a palavra. Deus abomina a ingratidão. Agora essa oração devia ser atendida. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam semelhantemente as hostes de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. Por isso que eu falei no começo, o deserto nunca foi um plano de Deus. Nunca foi. Foi o próprio homem que criou. Nós estamos à porta da terra prometida. Está acabando. E nós vamos ficar fazendo o quê? Murmurando? Na periferia? Falando que a culpa é do pastor, que a culpa é do não sei quem? Ou olhando para nós mesmos e falando assim, a Bíblia não diz assim, examina o irmão que está do seu lado. Não, a Bíblia diz assim, examine-se a si mesmo. Sabe, irmãos? Eu não conheço ninguém da minha família biológica. Minha mãe morreu no meu parto. Até onde eu conheço de biologia, alguém teria que ter participado da minha formação. Porque a minha mãe não me fez sozinha. Mas não tinha ninguém lá. Não conheço, não sei. Sei que eu nasci prematuro. Quase morri já logo que nasci. Já comecei lutando logo de cara. Você acha que eu tenho medo de aprender alemão? Tenho medo do quê? O que pode causar medo em alguém que já nasceu lutando para viver? Só que, ao mesmo tempo, Deus vai operando. Enquanto eu estava na incubadora no hospital, a minha mãe, que é alemã, não conseguia engravidar. E aí ela chegou para o meu pai e falou assim, não dá mais, vamos adotar uma criança. E o meu pai falava assim, não, eu quero um filho meu. A minha linhagem. Essa semana eu tive a informação de que uma moça conhecida nossa perdeu o filho pela 3ª vez. Fiquei arrasado. E eu fiquei pensando, por que não adota? Mas não é o momento de falar isso agora. Mas eu acho que deveria... Bom, eu sou fruto de adoção, eu não... Aliás, eu não fui adotado. No Código Penal existe um crime chamado adoção à brasileira. É engraçado que quando coisa é ruim, é associada ao brasileiro. Adoção à brasileira significa você registrar filho de outrem como seu. Meu pai e minha mãe fizeram isso. Meu pai tinha um esquema, minha mãe tinha um esquema com um médico desse hospital onde eu estava na incubadora. E o médico falou, tem uma criança aqui. Minha mãe foi lá. Diz a minha mãe, quando chegou na incubadora, eu sorri para ela. Irmãos, eu confesso que eu não me lembro, eu estou sendo sincero, eu não me lembro se eu sorri ou não. Coisa de mãe. Mãe vê sorriso onde não tem, sabe? Mãe é um caso à parte, é uma bênção, uma dádiva. A gente que é pai, a gente é importante, mas a mãe é a mãe. A mãe é que sabe. Aí o médico falou para minha mãe assim, Dona Gabriele, né? Bom, enfim.
Dona Gabriele. Os meus avós foram num porão de navio para São Paulo, para descer em Santos, depois da guerra. E minha mãe foi... Meus avós criaram a minha mãe na cultura alemã. Minha mãe e minha tia. Só que o meu avô sempre pensou assim: quando reconstruir a minha terra querida, eu vou embora daqui. E foi o que ele fez. A minha tia veio com ele. E a minha mãe ficou e casou com meu pai. E eles teve um tempo que cortaram o relacionamento por conta disso, e a minha adoção. Os meus avós não aceitavam muito. Bom, eu fui para casa e minha mãe engravidou. É lógico, né? Eu sei a resposta. Um cara bonito que nem eu, quando ela levou para casa, uma bênção que nem eu, é lógico que ela ia engravidar. É claro que eu estou brincando, mas é uma verdade. Quando você... Vou usar uma palavra... Quando você encana muito com uma coisa, aquilo parece que trava. E quando você deixa rolar, parece que... E o fato da minha mãe já ser mãe, já me ter, o que ela queria já estava concluído. Ela engravidou. Amém. Amém mesmo. A diferença entre mim e meu irmão era 10 de abril de 76 e 12 de março de 77. Crescemos, uma família comum brasileira. Uma hora meu pai tinha grana, outra hora meu pai não tinha. Uma hora meu pai estava falido, outra hora meu pai tinha um carro bom. Normal, como todo brasileiro. Lutador, né? Povo batalhador, povo bom. Eu classifico o povo brasileiro como um povo bom. Eu acho errado o brasileiro ter má fama. Acho errado. Acho que as pessoas tinham que ir lá no Brasil ver o que o brasileiro sofre com políticos corruptos, mas também não estou aqui para falar disso. Esquece isso, Alessandro. Esquece isso. Bom, nós crescemos numa família não cristã, cristã não praticante, meu pai católico não praticante. E o meu irmão era o meu parceiro. A gente dormia no mesmo quarto, vivíamos as mesmas coisas. E um dia meu irmão começou a fumar um baseado. Marihuana. Cannabis. Maconha. Quando eu vi meu irmão fumando maconha, eu falei assim: você é um vagabundo. E eu fui até o meu pai e a minha mãe e falei: olha, ele é um maconheiro. Sabe, irmãos, quando Jesus diz assim: não julgueis para não seres julgados, é a mais pura verdade da vida. Eu julguei a melhor pessoa que existiu na minha vida, foi meu irmão. Meu irmão morreu num acidente de carro no dia 28 de janeiro de 96. Nesse ponto eu já usava com ele, aí já vem outra contradição da minha vida, né? Dentre as várias que tem. Se fosse para apontar o dedo, por que eu fui usar depois? Já não tem nexo. Mas o único que dá nexo na vida de alguém é Deus. Amém. Quando meu irmão morreu, eu estava na Bahia. Tem alguém da Bahia aqui? Olha, eu vou ser sincero.
eu vou ser sincero. Todos os lugares em São Paulo que eu já preguei na minha vida, sempre tem alguém da Bahia. E eu sempre brinco, falo assim, o dia que não tiver alguém da Bahia, e até aqui na Alemanha tem gente da Bahia. E olha, Bahia é uma terra que eu amo. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Salvador. Eu estava em Trancoso. 30 dias lá fumando maconha, já era um maconheiro nato, sumido, não tinha um WhatsApp, não existia nada disso. Quando eu liguei na minha casa, aí já fala que o cara tá ficando velho, né? Meu pai e minha mãe atenderam cada um numa extensão do telefone. Aí já sabe que telefone com extensão é coisa de quem já tá ficando velho. Eles falaram assim, volta agora que seu irmão morreu. Naquele dia, eu estava em Porto Seguro, na Passarela do Álcool. Lugar sugestivo, né? Passarela do Álcool. Eu quebrei o telefone, fiquei olhando para o mar e fiquei pensando, Deus não existe. Deus não existe. Porque se Deus existisse, Ele não ia dar um filho para minha mãe e depois tirar. Então Deus não existe. E daquele dia em diante, a minha vida foi uma vida de batalha com Deus e xingamentos e tudo que os irmãos possam imaginar eu fiz contra Deus. E logo que eu voltei, fui para a missa de 7º dia, porque nós éramos católicos não praticantes, mas, enfim, católico não praticante faz o quê? Vai em missa de 7º dia, batizado. Eu fui na missa e o padre errou o nome do meu irmão. Aí eu falei, agora que eu nunca mais entro numa igreja mesmo. Se eu estou aqui hoje é porque... Logo depois desse dia da missa, uma pessoa apertou a campainha da minha casa e me apresentou uma pedra de crack. 1996, não existia Cracolândia, não tinha nada disso. Essa febre do crack, essa coisa... O crack invadiu o mundo. O mundo inteiro tem crack. Até aqui eu olho e falo, meu Deus do céu. Tá tudo perdido. Mas quando essa pessoa me chamou, o crack era feito na colher, com bicarbonato, água e cocaína. Era uma mistura, um negócio. Aí jogava no papel, virava uma pedra. Pô, irmãos, eu não vou... Se deixar, eu extrapolo muito tempo, eu não vou extrapolar muito. De 96, quando eu usei a primeira vez, dentro de um barraco perto do Shopping Interlagos, quando eu usei a pedra a primeira vez, eu vi o caixão fechando em cima de mim. Eu vi a cena de um caixão fechando na minha cabeça. Porque até entre nós que usávamos, já começava aquele negócio assim, se você usar isso aí, você vai morrer e tal. Só que eu olhava e falava assim, isso aqui é para você, falava para Deus. Isso aqui que eu estou usando é para você. Você não existe mesmo. Você não existe. Você tirou o meu irmão da minha mãe. Onde você estava? Onde você estava quando ele morreu? Aliás, você não estava em lugar nenhum porque você não existe. Só que engraçado que eu passei anos conversando com alguém que não existe. Deus devia estar no seu trono. Nossa, Alessandro, eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive. Quando você estava na incubadora. Eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive quando Lúcifer se rebelou. Eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive quando o povo de Israel se rebelou contra mim. Eu estou no lugar que eu sempre estive. E eu amo você.
Só que eu vou deixar você ir para o fundo do poço. Você vai sofrer. Você vai quase morrer. Quando terminar tudo, aí eu vou mostrar quem eu sou. Quem é o leão da tribo de Judá. De 96 a 2008, irmãos. Quantos carros eu capotei, quantas prisões, polícia. Eu vou contar uma história só e vou para o final. Um dia, era uma sexta-feira, eu estava na região que se chama Chácara Santo Antônio, em São Paulo. E eu estava dentro do meu carro, eu usava dentro do carro, eu ficava 5 dias dentro do carro, eu fumava pedra todo. Eu era um pedreiro. Eu trocava minha mãe numa boca por pedra. Eu trocava uma namorada. Pode ficar com ela aí que eu quero uma pedra. Tudo que podia ter de mais valioso era uma pedra. Existe um estudo que a liberação de dopamina no cérebro que o crack faz. Isso é científico. É uma enxurrada de dopamina tão grande que nenhuma sensação normal de um ser humano é capaz de igualar. É por isso que o cara larga a esposa, larga filhos, larga tudo e vai para a Cracolândia. Porque ele não vê mais graça nas coisas. Mas eu vejo graça de estar aqui com vocês nessa tarde. Amém. Que isso é o mais importante da minha vida. Amém. Um dia eu estava na Chácara Santo Antônio e eu armei para fumar e veio uma viatura na minha direção. Eu vi que os policiais me viram, mas quando eles passaram por mim, era uma via de mão dupla, eu entrei na primeira rua, desci para a avenida que se chama Marginal Pinheiros e ainda quando chegou lá na frente, é um idiota mesmo. Ainda falei assim, yes, dei um perdido nos polícia. A minha placa já estava no sistema da polícia. Isso foi na sexta. Na sexta tarde, quando os irmãos estavam se preparando para o pôr do sol, eu estava fugindo da polícia já. Aí passou o sábado e o domingo. No domingo de manhã, eu entrei na Avenida Indianópolis, em São Paulo. Domingo, 8 horas da manhã, mais ou menos. E tinha um comando do tamanho da avenida inteira. Quando eu entrei e vi o comando, eu me desesperei. Eu varei, eu pulei o meio fio com o carro, eu varei, passei para a contramão, porque não tinha saída. Fui meio pela contramão, virei, desci a República do Líbano, que é uma outra avenida em São Paulo. E dali começou uma perseguição policial. 30 minutos de perseguição. Uma viatura no meu encalço. Eu acionei 5 batalhões da Polícia Militar. Tinham atiradores de elite por São Paulo inteira, por minha causa. Helicóptero Águia sobrevoando meu carro. E o delegado falava com as viaturas e dizia assim: ou é um fugitivo, ou é alguém que está com mandado de prisão. Alguma coisa é. Depois de 30 minutos fugindo, atravessando a Juscelino, vários faróis vermelhos atravessando. Eu bati o carro na Avenida dos Bandeirantes. O farol fechou, o cara da frente freou, eu destruí o carro, meu carro estava destruído, o motor quase caindo, eu tentando ligar para fugir. É uma insanidade muito grande, porque eu já estava rodeado de polícia, o helicóptero em cima e eu tentando ligar o carro. É uma coisa de uma pessoa que não está mais, está em desequilíbrio já. Quando eu olhei, tinha uns 30 policiais já
a pé, correndo em direção ao meu carro. Eu estava com crack. Eu estava 5 dias louco, né? Então eu não raciocinava mais. Era loucura. Se eu encostar... Foi boa a pergunta que a irmã fez, porque se eu encostasse o carro... Uma pessoa normal, o que faria? Encostava, falava assim, olha, eu sou usuário, eu tenho droga. Hoje nem dá mais nada. Mas a loucura é isso. O que o crack faz com a pessoa é isso. É te levar sozinho para o precipício. Você não é... Satanás, ele não precisa fazer nada. Ele deixa você ir sozinho. Você vai tum, 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 que nem um joguinho do Mario Bros. E cai. Eles me arrancaram do carro e me levaram para a delegacia. Eu só ouvi um policial gritando lá do fundo e falando assim, ele é meu. Que era o policial da primeira viatura que foi no meu encalço. Porque já tinha umas 30, 40, eu não sei quantas viaturas tinham lá. Tinha um helicóptero Águia. Eu acionei a Polícia Militar de São Paulo inteira. Me levaram para a delegacia. O delegado não olhava na minha cara. Eu fiquei na viatura umas 2 horas, um sol daquele de verão de São Paulo, queimando, e a viatura parada. Eles fecharam a viatura inteira e me deixaram algemado lá de propósito, eu derretendo. Quando eles me algemaram dentro da delegacia, eu já estava desfalecendo, o delegado não olhava para mim. O delegado passava por mim como se eu não fosse nada. Quando eu vi chegando meu pai e minha mãe... Aliás, o meu pai passou por tantas dificuldades na vida, que só de eu lembrar as vezes que meu pai foi me buscar em tantos lugares, não existe esse negócio de filho adotivo, filho... Meu pai morreu há praticamente 2 anos. O que o meu pai fez por mim na minha vida, o que o seu Sidney fez por mim, não era adventista, não era nada. Mas quando eu estava no meio da escuridão, vinha um magrelinho lá, andando. Ele podia ter chegado um dia para mim falando assim, Alessandro, olha, é o seguinte, eu não aguento mais. Eu já perdi um filho, eu não sei onde você está. Vai viver sua vida. Ele nunca falou isso para mim. Bom, fui preso nesse dia, até que minha mãe chegou pro delegado e falou assim, doutor, ele vai perder a OAB dele. Aí o delegado estava mexendo num papel. O delegado olhou e falou, o quê? Aquele lixo é advogado? Nisso eu já estava na cela lá atrás, caído no chão, porque eu não aguentava mais ficar em pé. Eu estava 5 dias sem comer, sem dormir, fumando pedra dentro do carro. O delegado foi lá atrás e falou assim, o que você está pensando da sua vida? Você acabou de acionar a polícia inteira de São Paulo? Você está ficando louco? Você é advogado, meu. Mas não adiantava. Porque eu era tão doente que só Jesus podia resolver. Um dia, e aí eu vou terminar, nessas idas e vindas, e vai e volta, e de dia é advogado, vai no fórum ganhar processo, o juiz, excelência, tal, papapá, aquele juridiquês, aquelas coisas lá para inglês ver, e à noite está andando com a escória da humanidade. Não dá, cara. Uma hora a sua cabeça dá um tilt. Não dá. Não dá para viver normalmente fumando pedra, usando crack. Não dá. A cocaína ainda é mais fácil. Eu não estou defendendo nada. Eu só estou dizendo que o crack é impossível. Porque é um
turbilhão na cabeça. Aí eu saí, já tinha batido o meu carro, eu peguei o carro do meu pai, a gente morava numa rua descida, eu só soltei o freio de mão para ele nem ouvir eu ligar o carro, porque o meu já estava batido. Eu liguei para ele e falei assim, não me liga mais que eu não volto mais para casa. Eu vou morar na rua. Já tinha Cracolândia, aí já existia tudo. Eu comecei a entender esses caras que andavam com cobertor na rua, assim, ó, que andam assim, ó, que já viraram zumbi. Eu falei, cara, eu vou virar um desse. Eu não quero mais ser advogado, eu não quero mais nada. Liguei pro meu pai e falei, não me liga. Desliguei e falei, pronto, a hora que acabar a gasolina, acabar tudo, eu deixo o carro num lugar, ligo para ele. Eu destruí o carro dele, né? A não ser que eu trocasse por pedra, também não sei. Isso foi num domingo. Para honra e glória de Deus, Senhor. Isso foi num domingo. Passou segunda, terça, quarta. Chegou na quarta-feira, minha cabeça começou a latejar, e parecia um bumbo de escola de samba, de puf. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu vou me matar. Comecei a ficar com medo de ficar na rua, de ficar na Cracolândia, de alguém me dar uma facada. Eu falei, eu vou na boca, vou comprar uma arma e vou me matar. Fui na favela, na comunidade lá perto de casa, comprei uma arma e falei, daqui que eu vou me matar. Claro que não foi assim tão simples. O cara pegou a arma, apontou para mim e falou que aqui não vende arma. Eu falei assim, tá bom. É para isso mesmo que eu quero a arma, então me mata. E nisso rolou uma discussão dentro da favela, e vai, não vai, o cara me vendeu a arma. Eu peguei a arma, entrei dentro do carro, e quando eu entrei no carro e fui em direção ao escritório de advocacia que eu tinha lá na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Adolfo Pinheiro, eu fui com um discurso de despedida e forma de morte, e pensando o que eu ia fazer, como eu ia fazer, que eu ia sentar na frente do meu sócio, que eu ia ver o William Bonner no Jornal Nacional à noite falando assim, advogado se mata em São Paulo, vítima do crack. Pensei em tudo. Irmãos, Deus age quando você perde todas as suas forças. Amém. Deus olhou e falou assim, agora é a hora. Eu entrei no meu carro e fui em direção ao escritório. Eram umas 8 horas da manhã dessa quarta-feira do ano de 2007. Eu não sei o que aconteceu. Existe um hiato. Deu um branco. Eu acordei dentro do carro numa rua que eu não fui naquela rua. O banco estava para trás, arriado. Eu deitado, dormindo dentro do carro. Quem está indo se matar e para dormir? Não. Se alguém conhecer alguém que fala assim, não, ó, o cara estava indo se matar, mas ele parou, tirou uma soneca, depois ele se matou. Eu vou acreditar se alguém me contar uma história dessa. Eu acordei dentro do carro e falava assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa errada ou certa. Eu fiquei pensando dentro do carro uma meia hora assim. Não tinha arma. Uma rua tranquila. Os passarinhos cantando no final de tarde bonito assim. Eu olhava para o retrovisor, olhava para mim mesmo e falava assim, Alessandro, você é um incompetente, cara. Nem com uma arma na mão você consegue se matar, cara. Naquele momento, pelo sim, pelo não, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu voltei em outra favela, porque se eu fosse na mesma que eu comprei a arma, o cara ia falar, meu, você veio aqui e comprou uma arma, agora você quer pedra? Eu fui em outro lugar, comprei 20 pedras de crack e comecei a usar. E enquanto eu usava essas 20 pedras de crack, eu lembrei do sonho que eu tive dentro do carro. Primeira escuridão, trevas.
no meio das trevas tinha uma pessoa. De repente, uma luz muito forte dissipou as trevas. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. A luz é muito mais forte do que as trevas. Mas é muito mais forte. Então, se você estiver vivendo alguma treva na sua vida, não se preocupa. Porque a luz é muito mais forte do que as trevas. Porque a luz dissipou as trevas. No meio da luz tinha um homem. Ele olhou para mim e falou: a primeira palavra que ele falou foi Alessandro. Sabe o que significa isso? Ele conhece você. Conhece seu nome, seu RG, seu RNE, seu documento de identidade, seu passaporte. Ele sabe onde você mora, ele sabe qual é o conflito que você passa. Quando ele falou Alessandro, aquele Alessandro foi assim: filho, eu conheço você. Eu sei o que está acontecendo. Eu xinguei tanto, Deus. Eu xinguei tanto. Ele falou assim: tanta gente me louva e nunca me viu. Tanta gente me louva e nunca me viu. Depois ele abriu um livro. Ele abriu o livro. E escreveu meu nome no livro. Saía ouro de onde ele escrevia. Chorava ouro. Aquilo não era alucinação de... Ai, meu Deus, meu Senhor. O Senhor é maravilhoso. Aquilo não era alucinação de crack, meu. Eu vi o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Jesus está onde a gente nem imagina que Ele está. É lógico que Ele está aqui. É óbvio. A Bíblia diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é a casa dele. Mas Ele está na escuridão, nas trevas, buscando pessoas. Que é onde a gente tem que ir também. Eu vou passar mais uma foto aqui. Não, foi. O meu sonho era ir para Amsterdã. Esse era o meu sonho. Meu sonho era fumar um baseado em Amsterdã. Eu falei assim: um dia eu vou para Amsterdã. Imagina ir num coffee shop e a pessoa me dá um cardápio e falar assim: toma. Só para eu não perder a... Quando isso aconteceu, eu parei na Praça Pan-Americana, lá em São Paulo. E eu liguei para o meu pai. Eu falei: pai, eu acho que eu vi Deus. O meu pai, ele poderia falar assim: bom, meu filho ficou louco e está falando que viu Deus. Já estou cansado dessa situação, vai com seu Deus para lá. Ele poderia ter falado um monte de coisa para mim, e nenhuma delas seria errada, porque o que ele sofreu comigo, já tinha perdido um filho. Meu pai falou assim: você viu Deus? Então volta para casa, pelo amor de Deus. Eu voltei para casa, comecei a chorar. Meu pai e minha mãe desolado na sala de casa. Eu com umas pedras no bolso, a lata na mão, ainda falei: eu vou usar o resto lá no banheiro. Só que eu cheguei no banheiro e comecei a chorar. Como eu nunca chorei, nem no velório, nada, porque eu nem fui no velório do meu irmão, nem quando eu fiquei sabendo que meu irmão morreu, nada, eu nunca chorei. Eu apoiei na privada e comecei a chorar.
Deus estava me limpando, tirando. Eu peguei as pedras e joguei dentro da privada. Eu trabalhei com um advogado chamado Alan Lopes. O pai dele foi candidato, foi vereador em São Paulo. Ele foi candidato a vereador. Tinha um certo grau assim de intelectualidade, era advogado como eu, trabalhei com ele. Um dia ele teve um mal súbito e caiu para trás. Uns irmãos de uma outra denominação cristã, uma igreja chamada Igreja Betesda, que fica lá em São Paulo, foram até o hospital. Quando a junta médica, o pai dele vereador, tudo na mão, dinheiro, poder. Por isso que eu falo, dinheiro e poder é bom, mas não chega uma hora que nem isso resolve. Os médicos olharam para o pai dele e falaram assim: a gente não sabe o que seu filho tem. Ele está em coma. Esses irmãos dessa igreja foram lá e impuseram as mãos e ele levantou. A história é verdadeira. Não é. Eu trabalhei com ele, advogado. E a cada recaída minha, ele olhava para mim e falava assim: Deus tem um plano na sua vida. Eu falava: Alan, você é um idiota que acredita em Bíblia. Você é um idiota que acredita nessas coisas aqui. Ele nunca discutiu comigo. Nesse dia que eu cheguei em casa, eu joguei as pedras dentro da privada e liguei para o Alan. Falei: cara, eu preciso falar para o Alan que eu vi Jesus. Que ele tinha um plano mesmo na minha vida. Que era verdade. O que ele falava para mim. Irmãos, Deus salvou a minha vida. Deus foi me buscar. E não existe lugar tão longe quanto que Deus não possa ir para buscar alguém. O meu sonho era ir para Amsterdã. Porque diziam que era liberado. Hoje está liberado em todo lugar, né? Mas nessa época não estava. Hoje já é todo lugar. Mas nessa época não era. Então está ali o demente dentro de um coffee shop. Opa. Aí, coffee shop. Free Adam. Eu, pregando na igreja do Brooklyn, em São Paulo, para mim, isso sim é uma mudança na vida de uma pessoa. Um drogado que nem eu, hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sou um pregador da palavra de Deus. Amém. Em outra igreja, e tem diversas outras. Minha família, consegui uma mulher bonita, hein, rapaz? Tem uma filha bonita, uma mulher bonita, um filho bonito. Minha filha, infelizmente, por enquanto, ainda não está comigo aqui. Mas tem a cidadania alemã também. Quem sabe um dia. O Pedro logo estará conosco. Ali Alcântara, minha mãe, minha esposa, meu enteado, eu, minha filha e meu pai. Até de paraquedas eu saltei, né? Para sentir que a liberdade foi plena. Para terminar, é só para dizer que o meu pai morreu em 15 dias. Em 2020, até 2024, 2022, em maio, na sexta-feira minha mãe me ligou e falou assim: acharam um nódulo no pulmão do seu pai. Meu pai sempre fumou, sempre bebeu, era alcoólatra, mas assim, quem sou eu para falar que meu pai era alcoólatra? Me perdoa, Senhor. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Aí eu falei para minha mãe: passa o telefone para mim. Falei: ô pai, você vai ficar dando susto nos outros? Que nódulo é esse, meu? Domingo ia ter um jogo do meu time contra um outro time, não importa. Eu falei: domingo eu vou aí para assistir o jogo com você. Quando eu cheguei na casa do meu pai não levantava mais da cama. Da sexta para o domingo. Amor, vem aqui na frente, por favor.
Meu pai estava sem plano de saúde. Meu pai estava morrendo na cama. E eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia responder cliente. Meu pai morrendo, eu não sabia o que fazer. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Ela é brava, mas ela é maravilhosa. Mulher bonita tem que ser brava também. Ela olhou para mim e falou assim: você vai deixar seu pai morrer aí na cama da casa da sua mãe? Aí eu fiquei olhando para ela pensando assim, mas eu nem sei o que fazer. Ela pegou, chamou o SAMU, veio a ambulância, levou meu pai para o hospital do Campo Limpo. Meu pai já tinha tido câncer na boca, ele tinha um canal lá no Instituto do Câncer. Do Campo Limpo ele foi transferido para o Instituto do Câncer, tudo por causa dela. Se fosse depender de mim, eu cometo cada... Olha, eu sei fazer processo, o resto... Eu cometo cada erro crasso. Por isso que eu peço perdão para minha esposa de o quanto ela me aguenta. Aí quando chegou no Largo do Arouche, que era o... Estou terminando, irmãos. Pode ficar aqui. Quando chegou no Largo do Arouche, que era o último lugar, que era para encaminhar o meu pai para o Instituto do Câncer, que era um lugar lotado de gente. Hospital público, Brasil. Ela pegou a papelada, bateu no balcão lá, que essa aqui... Vocês vão me atender agora. Todo mundo parou assim, não, lógico, agora. Meu pai foi para o Instituto do Câncer. Foi tratado, o final, ele morreu em 15 dias. Os últimos dias de vida dele com dignidade dentro de um hospital foi graças à minha esposa. Então, eu tenho que fazer esse agradecimento porque ele foi me buscar dentro da favela. Ele foi me buscar dentro de lugares que poucas pessoas vão. E ele teve um final digno porque a médica olhou para mim e falou assim: nós não podemos nem fazer uma biópsia no seu pai. O seu pai não aguenta uma biópsia. Se a gente enfiar uma seringa lá para puxar, ele morre. Então, eu não sei que foto que tem mais. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu já estou voltando, né? Tá. Irmãos, vocês estão diante de uma pessoa, como diz o apóstolo Paulo, ele disse assim: vede, irmãos, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Pelo contrário, Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Deus gosta de pegar a gente que não presta, e a gente tem que começar a entender isso. Porque agora, na sacudidura, vai vir gente que não presta. E a gente não pode olhar e falar assim, não, mas como ele... Porque senão a gente vai ser o irmão do filho pródigo. Não, mas ele não merece. Não existe isso. Isso não existe no reino de Deus. O ladrão da cruz, o filho... Não existe. O que existe é um Deus maravilhoso que vai buscar pessoas que não merecem, porque isso é misericórdia. É você buscar aquele que não merece e dar para ele aquilo que ele não merece, e o outro irmão fica assim: irmão, você está dando a minha parte na herança. Não importa, tudo que é meu é de vocês, e eu estou dando o que é meu. Vamos levantar para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Hashem Adonai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, que busca seus filhos na lama, no lodo, no esgoto. Abençoa a igreja de Colônia, Senhor.
Abençoa a família pastoral, abençoa as pessoas que aqui residem. Que essas palavras que foram ditas nessa tarde, que eu sei que eu extrapolei o tempo, mas que sejam que tenham sido ditas para a honra e glória do seu nome, e que as pessoas saiam daqui hoje com a certeza da salvação, Senhor. Porque não pode haver dúvida de salvação. Ah, mas será que eu estou? Será que eu não estou? Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Está escrito. Se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos salvos. Claro que é uma luta diária, enfim, Senhor. Mas o Senhor foi me buscar quando eu te xingava. Então, essa falta de lógica no reino de Deus é o que mais me emociona e me deixa abismado com o seu amor pela humanidade. É o amor que o Senhor tem por aqueles que não merecem o seu amor. Eu sou um deles, um pobre, cego, miserável e nu, que o Senhor tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Que nós tenhamos uma excelente semana, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê a sua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor manifestou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão Alessandro, muito obrigado por seu testemunho. Tem muita gente que está precisando ouvir isso. Muito obrigado. Muito obrigado, porque nós todos somos abençoados por esse testemunho. E que não fique somente no nosso coração o testemunho, mas que cause uma mudança na vida de cada um. E vocês saibam que Deus realmente ele transforma a vida de vocês. A gente pode estar na igreja. A gente não precisa ter um testemunho dessa forma que a gente ouviu hoje. Não precisa. Para saber que Deus transforma. Que Deus abençoe e nos dê uma boa semana. Amém.